Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Porque, para ser cristão, eu preciso estar na igreja. Eu não posso ser cristão sem ser membro de uma igreja. Eu diria que Cristo instituiu a igreja e Ele mandou que nós fizéssemos coisas que só podem ser feitas no contexto da igreja. Quando Ele disse, ide, batizai, fazei discípulos, ensinai. Depois Ele disse em Mateus 18, se algum irmão pecar, ele tem que ser disciplinado. Nós só podemos fazer isso no contexto de igreja. Então, a ideia de igreja vem do próprio Cristo. O apóstolo Paulo passou 16 anos visitando as províncias do Império Romano, pregando e fundando igrejas em todos os lugares para onde ele ia. Se Paulo entendesse que alguém podia ser cristão sem pertencer a uma igreja, não havia razão dele ter plantado igrejas nas principais cidades das províncias do Império Romano, comunidades de cristãos unidos pela fé, onde o batismo era praticado, celebração da ceia do Senhor era praticada e a disciplina também. Então, um cristão isolado é como um bebê sem a mamãe, como disse aqui o reverendo Jonas muito bem. A nossa segunda questão é a seguinte: por que a igreja local é importante? Ela está intimamente conectada com essa questão que já foi respondida anteriormente, mas se algum dos pastores quiser acrescentar. Gente, deixa eu dizer alguma coisa agora em termos práticos. Quando a gente fala de desigrejados ou de sem igreja, a gente tem que fazer uma distinção. Primeiro, tem aquelas pessoas que já frequentaram alguma igreja, mas foram depenados, levaram até o último tostão deles, né? Dessas igrejas onde a prática é realmente arrancar o último centavo das pessoas. Então as pessoas saíram dessas igrejas e elas estão julgando todas as igrejas por essa daí. Então não querem mais participar de igreja nenhuma, porque acham que toda igreja, na verdade, é caça-níquel e não querem passar por essa experiência. Então, para esse tipo de pessoa, eu diria, nem todas as igrejas são iguais. É verdade, nas igrejas mais tradicionais se fala sobre dízimo, mas nunca da forma como é feito nas igrejas neopentecostais e da teologia da prosperidade. E você deveria procurar, então, uma igreja bíblica que você vai ver é distinta da igreja de onde você saiu. Também tem gente que não frequenta a igreja porque na cidade dela não tem igreja. E as igrejas que tem são igrejas neopentecostais, da teologia da prosperidade, seitas e coisas assim, onde a palavra de Deus não é pregada. Minha sugestão: comece um trabalho na sua casa. Abra a sua casa, convide seus vizinhos, gente que você sabe da cidade que é crente, e procure apoio da igreja da cidade mais próxima para começar um trabalho com pregação ali. Eu sei de igrejas que começaram dessa forma, escutando pelo YouTube pregações do Paulo Júnior, do Hernandes Dias Lopes e de outros que a modéstia impede de dizer o nome, e que formaram igrejas a partir disso aí. Eles se reuniam, cantavam e colocavam o vídeo, né, da pregação, e com o tempo o número foi crescendo e eles convidaram o pastor de uma igreja próxima para começar uma igreja, e assim começou, tá certo? Mas o importante é que, e tem um movimento, esse é o que eu tenho medo, tem um movimento ideológico organizado contra a igreja. Eles são contra a igreja por definição. Inclusive aqui no Brasil tem um que já foi um grande pastor presbiteriano que é contra, que lidera esse movimento, né, do pessoal falando contra a igreja institucional, falando que, enfim, vocês já sabem que vocês acabam ouvindo ele também. Então, esse pessoal é um pessoal ideologicamente, escreve inclusive livros contra a igreja local e a igreja institucional. Então, por esses eu não tenho respeito nenhum, mas eu tenho compaixão daqueles que sofreram com igrejas tão traumatizados e que não podem participar de uma igreja porque na sua cidade não tem. Para esses, essa palavra de conforto e de encorajamento. Bem, nós temos uma terceira questão aqui que ela está muito conectada ao que o reverendo Augustus já respondeu, e ela é a seguinte: o que eu devo fazer quando não há nenhuma igreja bíblica na minha cidade? Moro numa cidade pequena talvez.
All of us. Eu estava comentando aqui com o pastor Joel, que no Brasil o entendimento é que, uma vez que a Igreja Católica ela é uma seita, a maioria dos evangélicos das igrejas evangélicas rebatiza os católicos. Agora, uma coisa que talvez muita gente não saiba é que essa é uma exceção, a igreja brasileira. Por exemplo, nos Estados Unidos, in the United States, you don't rebaptize Catholics. United States. Então, é uma questão de interpretação de algumas igrejas reformadas, que algumas entendem que o católico tem que ser rebatizado. Esse é o entendimento da igreja brasileira, tanto é que a gente rebatiza, batistas, presbiterianos, a gente sempre rebatiza católico. Mas nos Estados Unidos e na Europa, católicos não são rebatizados pelas igrejas batistas e pelas igrejas presbiterianas também, por conta desse entendimento que continua até hoje a discussão, como o Dr. Joel Bick falou, que é essencial no batismo, Então é uma discussão que continua até hoje. Apenas para explicar para vocês, podem ter estranhado a resposta dele, mas ele está falando do contexto dele, da igreja americana, e ele tem um conhecimento internacional também, né? Onde realmente às vezes não acontece esse rebatismo. Just explain to them. Sétima pergunta qual seria hoje o maior problema da igreja evangélica? Ou talvez a sua maior... A8. Quais as vantagens de ser membro de uma igreja reformada? What are the advantages of being a member of a reformed church? Primeiro, podia explicar o que é uma igreja reformada. O reverendo Augusto podia, porque talvez muita gente pense, o que é isso? Come com maionese? Ok. O que é uma igreja reformada? Paulo is asking for Reverend Augustus to explain what is a reformed church, and then to explain what are the benefits of being a member of such a church. Well, I would say, desculpe. Bem, eu diria... O nosso irmão pastor Jonas, ele já definiu o que seria uma igreja reformada. Seria uma igreja que seguia pelos 5 solas da reforma e, melhor ainda, se seguir os 5 pontos do calvinismo, né? Na parte da soteriologia, que é a famosa tulipa, que é a flor dos reformados, né? A tulipa, que me lembra a flor dos arminianos. Vocês sabem qual é a flor dos arminianos? Margarida. Margarida, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Então, tô salvo, não tô salvo, tô salvo, não tô salvo. Então, além dos 5 solas da reforma, se puder, né, se a igreja realmente ela tem uma soteriologia reformada, isso é muito bom para a alma, para a segurança, para o descanso. Ajuda você na hora do sofrimento, da tribulação, você saber que é um Deus soberano que ama você, que lhe recebe pela graça, que Cristo fez uma obra completa por você, que Ele é seu intercessor e que você não vai cair da graça, porque é Deus que lhe sustenta. Então, a doutrina reformada, que a gente chama de reformada, de calvinismo, mas na verdade é a doutrina bíblica, né? É a doutrina bíblica. Doutrina bíblica corretamente entendida, ela nos ajuda a enfrentar sofrimentos, vicissitudes, problemas e dificuldades que a gente encontra nessa vida com muito mais conforto, porque nós sabemos que há um Deus de quem nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir poderão nos separar do seu amor. É isso aí.